Veja o que aconteceu com a gente logo quando nós chegamos. Então, o que eu vou relatar para vocês, não vou omitir nada, apenas não vou chegar nos pormenores, que eu acho que não tem necessidade. Mas quando todos os ônibus chegaram ao local de entrada ali, que deixaram que a van vinha, pegavam vocês, todo mundo foi para os quartos, se acomodando. Eu fui a última do ônibus onde eu estava tomando conta. Aí veio a última van, levou o pessoal, e nesse último momento ficaram apenas eu, Daniel, Nicanor, César, Padula, esqueci de mais alguém? E o Éder também. Só eu de mulher, viu, gente? Mas foi providencial. E naquele momento, quando os ônibus foram embora, a van, atrás da van, o trator, e quando eu olhei para trás tinha um carro. Aí eu falei assim, nossa, quem está chegando esse horário, né? Plena madrugada. E a gente não conseguia ver quem estava dentro do carro. E vamos subir, depois alguns meninos desceram, porque nós notamos que o carro estava acompanhando a van, o trator e o carro. Paramos a van, não me lembro nesse momento quem foi até o carro, e dentro daquele carro tinham 3 pessoas, e que creio eu que acharam que ali dentro deveria estar acontecendo alguma festa rave, com certeza, porque eles queriam entrar de qualquer jeito, eles queriam entrar. E a gente não conseguia entender, mas por quê? A gente já falou que é um retiro espiritual, mas a ideia de entrar não era, né, naquele momento, talvez, né, para saber o que estava acontecendo, não, a gente não conseguia entender. Mas o pessoal não desistiu, eles foram persistentes, eles acompanhavam a gente. Quem sabe, né, do caminho até onde nós estávamos é um caminho longo, né? Então, por isso que a van estava indo. Passamos a chancela, o trator passou e eles passaram junto. E aí nós tivemos que parar. Neste momento, nós descemos da van, o pessoal ficou no carro e atolaram o carro deles lá. E aí vai lá, todos os meninos, tentar tirar. Enfim, gente, eu vou parar por aí, porque o que aconteceu depois, né, graças a Deus deu tudo certo. Foram mais ou menos uns 40 minutos ou mais que nós ficamos ali. O celular não pegava naquele momento, em lugar nenhum, para a gente chamar alguém para nos ajudar, porque eles não queriam ir embora, mas foram embora, graças a Deus. E o que eu tenho para falar hoje é que naquele momento, né, se alguém ainda não tinha sentido a presença de Deus no nosso acampamento, Deus se fez presente em todo o tempo. Nós não sabíamos o que tinha dentro daquele carro, o que eles queriam, por que queriam, mas nós, graças a Deus, conseguimos fazer com que eles retornassem. E a nossa preocupação, talvez a minha preocupação maior foi, e se voltam? Né? A gente tinha todo um cuidado. Após isso, eu fui acolhida pela pastora, pela Roseli, onde eles oraram comigo, me tranquilizaram, porque o que a gente escuta aí fora não é brincadeira. E naquele momento nós estávamos vivenciando uma situação nada confortável, nem para nós e nem para quem estava já acomodadinho nos quartos. E nós louvamos a Deus por isso. E eu louvo a Deus também pelos meninos que estavam com a gente, porque tiveram muita sabedoria naquele momento. E em nome do Nicanor, eu gostaria de chamar, juntinho aqui com o André, o Daniel, que não pode levantar, a equipe do acampamento. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente, porque esta equipe, gente, trabalhou para este acampamento há um ano.
nós já estamos pensando no próximo acampamento. Neste momento aqui falta Nicanor, falta Suelen, falta Tiaguinho. Falta mais alguém? E o Mateus também estava lá. Essa, para quem não conhece, de repente para quem está nos visitando, é a equipe que trabalhou para vocês, para nós, em especial, que trabalha para Deus. Este é o nosso momento de agradecermos aqui, porque Deus esteve conosco e está conosco sempre. Então, em nome do Nicanor, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, a cada um que trabalharam, que ficaram com a gente, que souberam muitas vezes lidar com situações inesperadas, para que o nosso acampamento de fato fosse uma bênção. E que Deus continue, porque virão 2012, 2013 e aí vai. Que Deus possa abençoar a gente. O próximo, uma pessoa já que é o Grilo. Grilo, sinta-se convidado, já o carnezinho com a Gláucia, já estamos aceitando inscrições desde hoje, não sabemos ainda para quando, onde, como, mas as inscrições já podem ser feitas. Que Deus possa continuar nos abençoando, equipe. Amém. Grupo de louvor. Eu creio que a presença de Deus, por si só, é todo o diferencial no nosso viver, no ambiente onde nós estamos. Esse testemunho dado pela Carla agora aqui me faz ressaltar mais ainda o que eu já tinha dito uma vez em um dos momentos lá no acampamento. Quando Deus está perto, tudo é diferente, tudo se transforma. E é por causa da misericórdia dele e do amor muito grande que ele tem por nós, é que nós podemos desfrutar de um grande livramento, como esse que a gente acabou de ouvir no testemunho, e além disso também, todas as outras bênçãos que nós podemos desfrutar. Eu acho então que é legal nessa hora nós também olharmos para Deus diante dele e dizer que nós sentimos, né, essa diferença que só ele causa, e pelo amor e pela misericórdia que ele tem para conosco. Então vamos fazer o mesmo, vamos dizer também que nós queremos ofertar ao nosso Deus o nosso amor e o nosso louvor. Vamos nos colocar em pé? Te amo, meu amor,
noite. Boa noite. Paz e bem. Salmo 28, versículo. O que diz aí? Ele confiou no coração. Senhor é minha força, meu escudo. Nele confio o meu coração. Para a gente ler todo mundo junto. E fui socorrido. Projeta para a gente aquela parte do cântico que é parte do verso 7. Vamos ler todos juntos? O Senhor, Minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido. Com meu canto louvarei. falta apenas uma pequena parte do versículo. Meu coração exulta, né? Seria o versículo todo. Nele o meu coração exulta, com o meu cântico o louvarei. Obrigado, Senhor. A temática do acampamento, ela falava da dependência que nós temos de Deus. E cada um dos preletores, lembrando porque nós temos pessoas aqui que não estiveram conosco no acampamento, nós tínhamos preletores para as crianças, para os juvenis, para os jovens e para os mais jovens. Para os jovens e para os mais jovens. Não é isso mesmo, professor Ronaldo? O senhor que foi o professor dos mais jovens, nós todos mais jovens, eu, Miguel e companhia militar, o Davi, estávamos todos lá, presentes, né? Muito bem. Então, cada um dos preletores trabalhou a mesma temática, com enfoques específicos para essas faixas etárias. E dependência de Deus, ficou claro para nós lá, que passa por uma questão que aí está centralizada naquele pedacinho do versículo: nele confiou meu coração, nele confio o meu coração. Tanto faz a gente usar de uma forma ou de outra, é possível que a dependência de Deus, ela acontece quando há em nós o ato de confiar em Deus. E confiar para nós pode ser substituído por uma palavrinha bem pequenininha, de muito poder, de muita potência, que é a palavra fé. Fé é confiança total e absoluta na pessoa de Deus. Portanto, a dependência, ela é algo desejável na vida do cristão, mas é um exercício de fé. E eu queria ver a fé aqui em duas dimensões, bem práticas e bem simples. Primeiro, a fé dos milagres. A fé dos milagres, se é que eu posso usar essa expressão, né? Porque fé é uma coisa só o tempo todo, é só uma pequena divisão didática aqui. É aquele exercício da fé quando há necessidades em nós, seres humanos, e cujos recursos humanos presentes entre nós já foram esgotados. Então, só resta a ação de Deus. Então, eu creio que Deus pode agir. E então, quando Deus age, nós chamamos isso então de milagre. Tá bom? Então, a primeira dimensão é essa. A fé depositada em Deus num momento de extrema necessidade, em que todos os recursos humanos já foram utilizados e não produziram os resultados que nós queríamos, e nós confiamos que Deus estabelecerá uma ação em nossa direção. E quando Deus faz isto nós chamamos de milagre. A outra dimensão da fé que eu gostaria de citar, não estou dizendo que existam só essas duas, mas eu vou usar só essas duas,
é a fé da obediência. É a mesma fé, é óbvio. O que é a fé da obediência? Bom, a fé do milagre é fácil. E essa tem sido proclamada, tem sido anunciada, as pessoas têm sido incitadas a buscar. Basta você ligar a televisão em qualquer canal que tenha um programa de crente e você vai ver lá que a fé do milagre ela é buscada, né? Você precisa pedir porque Deus vai dar, etc. Então essa é a fé do milagre, de uma resposta de Deus a uma necessidade. Mas o que é a fé da obediência? A fé da obediência é o ato de fé, de confiança absoluta do ser humano em Deus, de que aquilo que Deus propõe é de fato melhor. Então, quando eu olho para a Bíblia, e eu encontro na Bíblia alguns parâmetros, mandamentos, orientações de Deus, a fé me diz que eu devo confiar completamente naquilo que Deus está me dando por orientação, e que eu devo obedecer. Mesmo que os meus olhos não possam ver os resultados desta fé. A fé da obediência é a fé nos mandamentos, na vontade de Deus. Vontade de Deus que orienta a nossa vida. Vontade de Deus que coloca as nossas ações nos devidos lugares, nos devidos momentos, para que resultados apareçam. Mas não necessariamente os resultados que eu quero que apareçam, mas os resultados que Deus estabelece, ou que Deus estabeleceu, ou que estabelecerá para que aconteça. E aqui eu me lembro de Abraão. Abraão, depois de toda uma vida, uma história bem interessante, não dá nem para a gente resumir aqui, porque ela é tão grande, mas Deus diz assim para Abraão: toma o teu filho e sacrifica ele para mim. Deus pede de Abraão o bem mais precioso que Abraão tinha, seu único filho. Seu único filho. Não é fé de milagres, é, gente? É fé de obediência. Então, diz o texto que Abraão construiu um altar, colocou lá a lenha sobre o altar. E sabe quem carregou a lenha? Isaac. E sabe quem ajudou Abraão a colocar as pedras lá para formar o altar? Isaac. Isaac foi vendo aquilo e uma hora ele pergunta: pai, aí está o altar, aí estão os elementos para o fogo, a lenha, temos o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E Abraão, com o coração provavelmente apertadíssimo, diz para o seu filho: Deus proverá. Mas ele já sabia quem era o sacrifício. Mas em nenhum momento Abraão deixa de obedecer a Deus. Esta é a fé da obediência. A fé da obediência é que nos faz cristãos de verdade. Não é a fé dos milagres. Sabe por quê? É fácil a gente definir isso. Porque quando há uma grande necessidade, todos os recursos foram extintos e só resta Deus, é fácil ter fé. Mesmo que eu não tenha, ela aparece, porque agora eu não tenho mais nenhum recurso. O único recurso que eu tenho agora é Deus. Então, me ajuda, Senhor. Eu suplico, mesmo até que eu não creia em Deus. Mas a fé da obediência, ela propõe coisas que, ao invés de me fazer infeliz, podem me fazer infeliz. Podem trazer para mim momentos de profunda angústia, de grandes dificuldades. Mas naquela palavrinha de Abraão para o seu filho, Deus proverá,
Abraão, sem saber, já estava, de fato, dizendo para o seu filho o que estava por acontecer. E diz o texto que quando Abraão amarrou seu filho e colocou sobre a lenha, e quando ele foi imolar seu filho, matar seu filho, um anjo segura a mão de Abraão e diz: não façam isso. E quando Abraão olha para o lado, há um cordeiro que Deus proveu, enroscado pelos chifres num arbusto. E este cordeiro é que foi sacrificado no lugar de Isaac. Portanto, a fé da obediência é a fé que gera o cristão maduro. A fé da obediência é que gera um cristão autônomo e livre. Não é a fé dos milagres. Um cristão livre é aquele que é servo de Jesus por opção. Mas se quiser ir embora, pode ir a qualquer hora, porque Jesus não o obrigará a ficar com ele. A fé da obediência é a fé, portanto, que nos constrói como seres humanos autônomos perante Deus, livres para exercer a nossa comunhão com Deus, para exercer a nossa comunhão uns com os outros, para exercer a nossa dependência de Deus, mas livres. Uma dependência autônoma, se é que essas palavras se combinam. É a fé da obediência que foi produzir no coração do rei Davi, que foi quem escreveu esse salmo, esta expressão: nele o meu coração confia. Nele o meu coração confia. Portanto, somos convidados pelo rei Davi, pela inspiração da Escritura Sagrada, a confiança plena em Deus, a sermos dependentes de Deus, através de uma fé obediente e da autonomia que nos propõe a maturidade cristã. Que Deus possa continuar falando conosco sobre esse texto, sobre essa experiência que tivemos no acampamento. E, na verdade, o que eu tentei aqui foi juntar a fala de todos os preletores numa só coisa. Que Deus nos permita sermos dependentes, mas cidadãos cristãos autônomos. Deus nos abençoe e guarde. Amém. Então, dando continuidade, o chamado Dona Odete, para dar o nosso próximo testemunho. Para quem não sabe, a Dona Odete é mãe do Valdir, do Pierre, do Igor, da Dona Odete. A paz do Senhor para todos meus irmãos. É muito bom que eu tenha falado depois do Senhor, porque em 1948, no século passado, aqui na Faculdade de Teologia, num retiro de carnaval, eu deixei de ser perseguidora para ser protestante, para ser de Jesus. Eu me converti aqui. Depois disso, eu participei de muitos retiros. E o Valdir tem sido uma bênção na minha vida, e essa bênção agora eu devo a ele também. Porque se ele não tivesse insistido em ir, eu não teria tido essa maravilhosa oportunidade de estar com vocês nesse retiro. Eu acho que sou, se não a mais velha, uma das mais velhas que participaram lá. Nem vou dizer para vocês quantos anos eu tenho. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha participado de um retiro onde houvessem
tantas pessoas de idades tão diferentes. Mas uma coisa, gente, me tocou profundamente. Eu estava muito adoentada nesses dias que precederam o retiro, e eu via a preocupação da Gláucia e da pastora e de alguns outros em eu ir para esse retiro. Mas eu disse para eles, eu vou. Eu não posso negar isso ao Valdir. E eu vou. Eu vou e eu tenho certeza que eu vou estar bem. E realmente eu estive muito bem. Mas o que me sarou, vou dizer para vocês, vocês me curaram, foi eu perceber que o Evangelho na vida de vocês todos não é da boca, é da ação. Porque eu tinha dificuldade talvez para andar na lama ou para subir as escadas, mas sempre tinha alguém que eu nem sei quem, lá, jovem, me ajudando a subir a escada, a descer a escada, a achar um caminho mais fácil. Dona Odete, vai por aqui, que por aqui é melhor. Espera aí que eu vou segurando a senhora. Isso fez muito bem, isso curou meu coração. E me fez ver que cristianismo não é de boca, gente. Cristianismo é de atos. Cristianismo é de amor. Cristianismo é de ação. E podem ter certeza, vocês todos passaram neste ano. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Eu fico boba de ver os talentos que nós temos aqui nesta igreja. Como Deus nos presenteou com tantas pessoas, com tantas habilidades, com tão dispostas a trabalhar no seu reino. Deus nos concede essa alegria e que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Grupo de louvor? Meus pais, irmãos, amém? Quando o pastor falou sobre a confiança, ela passa pela fé. E eu acho que a parte mais difícil é essa parte da obediência. Porque é muito fácil a gente falar assim, Senhor, eu confio em Ti. Quando todas as coisas seguem por aquele caminho que a gente gostaria que ela seguisse. Mas quando alguma coisa é contrária à nossa vontade, é difícil acreditar que essa é a vontade de Deus. E eu acho que isso é o que eu tenho vivido hoje. O acampamento foi muito bom. O que eu ouvi lá, porque hoje tem me fortalecido. E mesmo quando as coisas vão contra os meus sonhos, eu quero falar, Senhor, eu te entrego a direção da minha vida.
chegar. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Possamos confiar no Senhor a ponto de entregar a direção das nossas vidas, amém? Amém. Pode se aceitar. Testemunho, vou chamar o Kleber. O Kleber, que era o nosso Zorro na noite de personagens, né? Kleber, para quem não sabe, é marido da Luciana, que tá lá no fundão. Boa noite. Eu pedi para a Daniela para dar meu testemunho. Assim que a gente saiu, ela falou que tinha poucas pessoas que podiam dar um nome. Eu não dei na hora para o César, eu corri assim que cheguei em casa, mandei um e-mail para ela pedindo para que eu pudesse passar meu testemunho em relação ao acampamento. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né, vocês que estavam lá. Isso para mim foi uma experiência muito gratificante, muito forte, muito boa, de conhecer pessoas desse meio de igreja mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar, de sentar, né, em alguns momentos com algumas pessoas, com o Marcelo, com o Éder, com o Bruno, que a gente bateu um papo mesmo, e a minha fala quase ficava sempre a mesma de mas você é da igreja? Não, eu não sou. A Luciana é metodista, né, ela nasceu no meio da igreja, e é por ela, não por ela que eu venho, mas ela que... já fui em várias igrejas e tal, e me sinto bem hoje estando na igreja metodista, mas ela tem uma influência muito grande com isso. Não que eu vá por ela, mas ela tem uma influência muito grande por isso. Eu sempre comentei assim, eu acredito em Deus, eu não tenho igreja, né? Minha mãe, minha família, enfim, assim, a gente não teve essa busca e tal. E depois de ter a minha própria personalidade, buscando algumas coisas e tal, eu sempre tive essa necessidade de resposta, assim, essa necessidade de entender o que é Deus e tal. Só ela sabe o quanto eu pergunto da Bíblia, a palavra, coisas não banais, mas que, como leigo que eu sou, né? Então eu estou começando agora mesmo nesse processo de entender, e aí quando eu falo, eu conversei com alguém, não lembro exatamente quem era, que ele falou, mas você não tem igreja? Eu falei assim, eu acredito em Deus. Ele falou, mas você acredita em Cristo e tal? Eu falei, sim. Ele falou, então você é cristão. Então, isso nunca tinha me passado pela cabeça, né? Então eu não tenho uma religião de berço ou me converti especificamente, mas aí eu parei para pensar também em algumas outras coisas, e dia 21 agora, segunda-feira, faz 7 anos que eu conheço a Luciana, né, que nós estamos juntos, e tem 7 anos que eu venho na igreja metodista. Então já tem um bom tempo que eu conheço a igreja metodista e não tinha me tocado disso ainda. Da primeira vez que eu entrei, e o motivo de ir, de querer continuar, é que desde a primeira vez que eu entrei, eu fui muito bem recebido. As pessoas agradeceram a minha presença, de eu estar naquele momento. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Aquele levantar, quem é novo se apresenta, desculpa, não sei exatamente, mas isso é super importante para quem não conhece. Para mim foi. E isso é super importante, esse acolhimento que é exatamente o que para mim a igreja metodista faz. E eu tinha tantas coisas a mencionar, eu prestei bastante atenção no que a dona Odete falou. Ela basicamente fez
as palavras delas, exatamente o que eu queria falar. Foi um momento realmente de revigoração, de encontro a Deus, principalmente a parte do grupo de louvor, que é uma parte que me toca muito dentro da igreja, é ouvir a música em nome do Senhor, né, buscando a palavra no grupo de louvor. E uma das coisas que nós comentamos, eu e a Luciana, é que parabéns para o grupo de louvor dessa igreja, porque cada um que não tem problema se faltar, todo mundo sabe tocar alguma coisa. Parabéns, assim, isso foi gostoso de ver, né? Principalmente da nossa parte em relação à juventude, à mocidade que tem aqui dentro, e desde os mais jovens até o pequenino, dentro do acampamento, nós somos muito bem acolhidos, fomos muito bem recebidos, conversamos, conhecemos, tivemos a oportunidade e a graça de conhecer mais a fundo algumas pessoas, conhecer vocês de modo geral. Então isso para mim foi muito gratificante na minha vida pessoal. Isso foi muito bom, fazer parte disso, porque deu para entender um pouco mais o que é comunidade, porque há uma falta de entendimento nas pessoas nisso, e isso ficou para mim mais claro. Eu consegui entender melhor o que é viver em comunidade. Então, pessoalmente, particularmente, tocou no meu coração, mudou, além das coisas do que eu já tenho, do que eu venho aprendendo, mas foi muito importante. Obrigado por vocês, pela amizade de vocês e o que a gente ainda vai conseguir alcançar durante um longo tempo. Obrigado a todos. O próximo testemunho é a Cruzinha. Boa noite a todos. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom, a minha história, deixa eu ver. Muitas pessoas passaram pela minha vida para o meu processo de conversão. Desde muito sempre, eu sempre tive uma busca, alguma coisa que me faltava, mas eu não sabia exatamente o que. E eu fui conversando com várias pessoas, né? Teve um cobrador de ônibus, que acho que foi ele que começou isso, me mostrar um pouco sobre Deus. Eu sou meio sistemática, então todo dia eu entrava no ônibus, eu sempre digo boa tarde, boa noite, dependendo do horário, para o motorista, para o cobrador. Eu entrava no ônibus e eu sentava exatamente sempre no mesmo lugar. E um dia eu entrei no ônibus e aí o lugar que eu sentava estava ocupado. Aí o cobrador falou assim, o seu lugar hoje está ocupado, né? E eu sentei na frente, daí ele começou a conversar comigo. Eu posso conversar com você? Pode. E aí ele começou a me falar de Deus, do amor de Deus. E o nome dele é Marcos. Não é o pastor, tá? E aí ele começou a conversar, a falar para mim, olha, Deus é maravilhoso, Deus faz coisas grandiosas, Deus está te chamando. Aí ele perguntou o meu nome, né? Eu falei, Maria. Então, Maria, Deus está te chamando, Deus tem um propósito na tua vida. E quando você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você me faz. Então, desde esse dia, eu passava a catraca, mas eu não aceitava mais, eu ficava conversando com ele. E aí eu comecei a buscar, tiveram alguns vizinhos meus também que sempre me falaram de Deus, do amor de Deus, e eu fui sentindo aquilo me tocar. E aí foi quando chegou o grupo de vários seminaristas, que alguns conhecem, né, o pastor Silvio e o pastor Antônio Carlos, que começaram a fazer um grupo de oração na casa da Zilda, que convidaram minha mãe para ir. Minha mãe queria ir, mas ela já estava com um problema de visão dela e ela não queria ir sozinha. E eu comecei a ir com a minha mãe. E comecei a gostar das orações.
Assim como o Kleber falou, as músicas sempre falaram muito comigo, me tocaram bastante e continuam me tocando até hoje. E eu fui sentindo Deus me preenchendo, e fui sentindo uma das músicas que eu lembro nessa época que me marcaram muito é Senhor, te quero ouvir tua voz. Essa música até hoje ela fala muito ao meu coração. E aí um belo dia eu resolvi chegar e vim aqui na igreja metodista para conhecer a igreja. E assim como o Kleber também falou, fui muito bem recebida. E eu comecei a trabalhar na escola dominical. Mas mesmo assim, eu vinha, mas sempre assim. Eu vou para a igreja, é legal, eu gosto. Mas está faltando alguma coisa. E o Geraldinho, que todos aqui creio que conhecem, sempre me dizia: olha, não tenha vergonha de nada, porque Deus, Ele capacita os escolhidos. Às vezes eu olhava para ele e ria, né? Como assim? Mas eu fui sentindo Deus me tocando e me capacitando. E eu lembro do primeiro retiro que eu fui com a igreja. Eu fui muda e voltei calada, porque eu sou uma pessoa tímida, embora não pareça. E eu não fiz assim, observei muitas das pessoas, conversei com poucas pessoas, mas eu sempre dizia para Deus: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, eu não sei o que é, e me dá sensibilidade para entender a tua palavra, me dá sensibilidade para que quando tu estiveres falando comigo eu possa entender o porquê daquilo. A gente vai passando por dificuldades e no momento a gente não entende por que a gente passa por tais dificuldades. Mas Deus sabe, porque nós precisamos amadurecer, não só como pessoas, mas amadurecer na fé. E sentir se a gente realmente quer seguir a Deus ou não. Porque seguir e servir a Deus não é um caminho fácil, porque a gente passa por provações. Mas Deus tem sido fiel comigo. Momentos difíceis tem, mas eu sinto que a mão dele está sempre comigo, mesmo nos momentos que eu estou triste, que eu choro. Eu sei que Deus manda anjos para dividir comigo as minhas lágrimas e as minhas dores. Como eu já comentei com vocês, né, minha mãe está passando por um processo difícil de doença, mas eu sei que Deus está cuidando do processo dela. E é Ele que tem me fortalecido. E todas as palavras, todas as coisas que foram ditas lá neste retiro foi muito intensas para mim. Principalmente no culto, eu não lembro qual, mas eu creio que tenha sido de segunda-feira à noite, que o pastor Marcos pediu para cada um pegar uma folha de uma árvore, e que depois nós depositássemos em uma caixa, entregando a nossa vida a Deus. E no momento que eu fiz aquilo, eu senti que é na casa do Senhor que eu quero estar cada dia mais, e que eu quero depender dEle, porque eu sei que enquanto eu depender dEle, eu posso errar porque humano sempre erra, mas o Senhor vai me corrigir e vai me endireitar e me levar para o caminho que Ele deseja. Então eu digo, assim como nós, todas as músicas que foram cantadas, Terra Fértil, que diz que eu quero entregar, sim, eu quero entregar a direção da minha vida ao Senhor, porque é tão bom a gente descobrir que Jesus muda o nosso viver, e Jesus Cristo mudou o meu viver, e Ele tem mudado, e eu creio nisso. Então eu digo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigada.
esse versículo tema que nós levamos para o retiro. Eu passei por uma experiência, eu não vou fazer um testemunho, só rapidinho, de uma oportunidade de emprego. O Senhor, eu creio que Ele abriu as portas, e era uma oportunidade muito boa. Um salário, um lugar, uma área excelente. E eu já tinha ido, tinha combinado tudo, estava tudo certo, tinha conseguido um uniforme. Quando eu estava para sair de casa, a moça me ligou e falou assim: olha, eu escolhi outra pessoa. E naquela hora, a gente se sente, a gente fica frustrado, né? Mas eu me lembrei de Jó. A palavra diz assim, que o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos que aprender a confiar em Deus nessas circunstâncias. E o Senhor me deu esse versículo, Salmo 28, versículo 7, que diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele o meu coração confia. E é muito difícil nós confiarmos no Senhor e louvarmos a Ele, dizer bendito seja o nome do Senhor, quando as circunstâncias estão difíceis. Às vezes quando a parte financeira está difícil, quando nós estamos planejando alguma coisa. Mas creio que quando nós falamos para o Senhor, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai à nossa frente. A palavra diz que aos seus amados dá enquanto dorme. Então eu creio que quando nós estamos dormindo, o Senhor peleja por nós. E Ele está à nossa frente. E um dia, pela cruz, Ele nos chamou, Ele nos atraiu. E nós, quebrantados, colocamos a nossa vida diante da presença do Senhor. E precisamos entregar e confiar que mesmo em circunstâncias tão difíceis, mesmo quando o sim e no meio do caminho vem o não, nós precisamos entender que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem a direção, Ele tem o cuidado. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E nós vamos cantar essa música, Quebrantado. Você pode se colocar em pé e cantar conosco. Olho para a cruz eu vou, se eu souber participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador.
pouquinho aí, vocês aguentam ficar 2 minutinhos em pé? Então a gente está caminhando para o final aí do nosso culto e só temos mais 2 testemunhos, na verdade. Um é da Jéssica, que ela só quer fazer um agradecimento. Pode vir aqui, Jéssica. Ela quer falar rapidinho. Graça e paz. Gente, eu queria agradecer muito, as pessoas que me ajudaram quando eu fiquei doente. Que eu fiquei doente no primeiro dia, eu fiquei bem mal, e aí o pessoal da comissão, algumas pessoas, o Leme, enfim, as meninas que me ajudaram bastante quando eu fiquei doente, e eu queria agradecer a todos que me ajudaram quando eu fiquei doente e tudo mais. É isso. Bom, o nosso último testemunho, não sei se vocês vão concordar comigo, fiquei meio na dúvida se a gente deixa ou não, né? Mas vocês me ajudem, é o Filipinho. Não sei o que vocês acham. Não, né? Imaginei. Então. Mas eu falei, estava top do seu homem. Bom, gente, eu tenho muito para não dar o testemunho. Mas algo foi mais forte que eu vim aqui compartilhar uma coisa com vocês. Antes do momento, eu não estava com muita vontade de ir. Já tinha conversado com a minha mãe, tinha falado, não tô muito afim de ir, não quero ir. E aí ela falou assim, vamos, vai ser legal, e você vai conhecer novas pessoas, você vai se informar mais com o pessoal da igreja. Tá muito. E aí no primeiro dia do acampamento, uma pessoa chegou e começou a me zoar. Muito. E aí eu orei, né? Falei assim, já falei, não queria ver no acampamento e sendo zoado, né? Beleza, vamos aí. E aí passou o dia, começou outro dia e fui mais zoado ainda. Ninguém merece, sacanagem, né? Tô aqui, tá louvado Deus, tá no acampamento, mais zoado ainda. Aí beleza, tá no horário livre, eu vou jogar futebol. Vamos jogar o Filipinho na água. Beleza. Aí quando eu tinha percebido isso, eu fui embora, fui tomar meu banho, fui me trocar. Aí falaram, você só não foi jogar na água porque você foi embora, porque senão a gente ia te jogar na lama, ia te jogar naqueles negócios lá que a vaca fez no meio, entendeu? E aí tudo bem, eu muito chateado, acabei no dormitório, na hora do horário livre, logo depois do almoço, acabei discutindo feio com uma pessoa, a ponto de segurarem eu e segurarem ela. Ninguém daqui vai saber quem é, porque acho que não convém falar, né, essas coisas ruins que aconteceram no acampamento. Mas eu fiquei muito chateado. O acampamento passou, no último dia eu fui mais zoado ainda, variar, né? E aí o acampamento passou, eu cheguei na minha mãe e falei assim, não gostei. Não gostei. E aí eu não sabia que o que estava por vir, né? Que Deus realmente escreve certo por linhas tortas. E uma noite seguinte do acampamento, eu fiquei até tarde no MSN, né? Tomando bronca da minha mãe, tomando um monte, eu no MSN. E aí, conversando com muita gente, por um acaso, assim, uma pessoa que nunca conversa comigo no MSN veio falar comigo. E veio falar assim, eu percebi que você não gostou muito das pessoas te zoarem, você não gostou que as pessoas pegaram pesado com você, te zoaram de muita coisa. E eu falei, não gostei, fiquei chateado, fiquei até com vontade, às vezes, pensei até em sair da igreja, né, por causa disso. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus é mais forte que tudo isso. Ele fez com que eu ficasse, Ele fez com que eu realmente agradecesse essas pessoas. Que depois de algumas brigas, elas vieram falar comigo e falaram assim, tudo brincadeira, sabe que é brincadeira? A gente gosta de vocês, se a gente não gostasse, a gente não fazia isso. Pô, mancada. Sacanagem.
Vai devolver a transmissão. Então, né? Aí, logo depois que eu briguei com essa pessoa no dormitório, na noite seguinte ela veio conversar comigo e ela falou assim: ó, você sabe que é tudo brincadeira. Fez eu conversar com ela, eu não estava nem um pouco a fim de conversar com ela, estava nem um pouco a fim de olhar na cara dela. E aí ele fez eu sentar do lado dele, conversar, ficar calmo. Porque eu acho que o objetivo do acampamento também é nós nos aproximarmos mais do nosso próximo, né? Nós termos mais comunhão, termos mais afinidade com as pessoas. Então, no acampamento inteiro que eu pensei que eu ia ficar mais nervoso, que eu ia ficar bem mais chateado, logo depois do acampamento eu percebi o quanto essas pessoas são importantes e eu percebi que Deus tem colocado algumas pessoas na minha vida que eu não posso largar tão fácil assim. Então, eu tenho que agradecer a Deus por isso, tenho que agradecer a essas pessoas também. Todo mundo ama o Felipinho, né, gente? Bom, a gente está se aproximando estamos finalizando a nossa parte aqui no templo. Vou chamar o pastor Marcos para fazer a oração final. Sei que tem muitas pessoas que gostariam de falar, sei que muitas pessoas sentiram coisas diferentes no acampamento, mas de repente a gente vai poder conversar em outros momentos sobre isso. Luiz Felipe, testemunhos. Mas é muito simples. O pessoal falou do grupo de louvor, das músicas, como elas são importantes para a vida delas. E acho que em nenhum momento a gente parabenizou o nosso grupo de louvor pelo trabalho maravilhoso que ele fez no acampamento. Isso. Acho que podia ser o momento da gente parabenizá-los também pelo trabalho que eles fizeram. Tá. Proposta do Luiz Felipe é que nós parabenizemos o grupo de louvor pelo excelente trabalho que eles fizeram, mas o Miguel já tinha lembrado isso lá no final do acampamento lá, tá? Mas, por favor, pessoal, pode bater palma. Felipinho, você está me ouvindo? Isso que o Felipinho está passando é a síndrome do filho único. Aborrecente. Não tem ninguém para brigar em casa. Quando alguém faz alguma coisa diferente, o cara fica possesso. Mas se eu passo a ver o negócio, chegar na minha idade, já não tem mais problema. Tá? Eu sei ver que isso é seu filho único. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos tens chamado, como acabamos de cantar, pela cruz. E Tu nos tens chamado, Senhor, para algo maravilhoso. Que começa na cruz, mas não termina na cruz. Porque após a cruz vem a ressurreição e a vida eterna. E é isso que Tu nos tem oferecido. A condição, Senhor, de sairmos do nosso lugar e estarmos ainda no mundo numa nova condição, numa nova leitura, numa nova visão de mundo e podendo enxergar bem além, Senhor, daquilo que enxergávamos antes. E a cruz passa por aí, a ressurreição passa por aí e aqui começa a vida eterna. Então, Senhor, nós te agradecemos por este chamado. Te agradecemos porque Tu nos deste também, Senhor, a possibilidade, nesta caminhada da cruz e da ressurreição, da comunhão de uns com os outros. Portanto, a salvação não é egoísta. A salvação tem aspectos individuais, é verdade, Senhor, mas a salvação é coletiva, no sentido, Pai, de que Tu nos chama para o Teu corpo, para estarmos juntos, para sermos parte do corpo de Cristo. Então nós queremos Te agradecer. E queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, porque Tu nos tem dado o privilégio como igreja de nos últimos anos acamparmos, de podermos ter os nossos retiros no momento de carnaval. E temos aprendido tantas coisas, Senhor, e temos conhecido tantas pessoas novas, e nós Te louvamos, Te agradecemos porque desta vez não foi diferente. Pudemos aprender coisas maravilhosas,
através daqueles que Tu separaste, Senhor, com antecedência para serem nossos preletores. E aqui, Senhor, a minha voz de gratidão ao reverendo Ronaldo, minha voz de gratidão ao reverendo Aparecido, minha voz de gratidão ao Davi, ao Samuel, à pastora Thelma, Senhor, pessoas que Tu preparaste para nos darem, Senhor, o conforto da Tua palavra, o desafio da Tua vontade. Que Tu abençoes cada um deles, Senhor, nas tarefas que tem desenvolvido. E que bom, que gostoso, Senhor, que essa igreja também chama leigos para ministrarem a palavra, Senhor. Te agradeço especialmente pelo Davi e pelo Samuel, Senhor, que dedicaram-se para estar com os nossos adolescentes e traduzir esta expressão dependência de Deus em modo que eles pudessem compreender e praticar na sua vida a vida adolescente. Muito obrigado também, Senhor, pelo grupo de louvor que aqui já foi lembrado e pela equipe que organizou, Senhor, e que conduziu, que produziu o acampamento, Senhor. Nós sabemos quantas dificuldades eles enfrentaram e como, Senhor, eles puderam superar muitas e muitas barreiras. Primeiro, porque tinham uma fé obediente, porque confiavam na ação deste Deus Todo-Poderoso que Tu és. E segundo, Senhor, porque em todo o tempo não deixaram que a unidade da equipe se quebrasse, mas confiaram na ação do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor nosso, muito obrigado por estas vidas que aqui já foram apresentadas. E agradeço, Senhor, por cada um dos acampantes. Não, Senhor, apenas por aqueles que puderam estar hoje aqui no pós-acampamento, mas por todos os que lá estiveram. Que a Tua graça alcance a todos nós, Senhor. E agora despede-nos com a Tua paz. E permite, Senhor, que na continuidade deste encontro ali no salão ainda tenhamos grande oportunidade de nos conhecermos melhor e de continuarmos louvando e engrandecendo o Teu nome com os nossos momentos de alegria, de louvor, de lazer, com nossas conversas, Senhor. Que tudo seja para honrar e glorificar a Tua pessoa. Recebe assim a nossa oração, o nosso muito obrigado, porque tudo fazemos em nome de Jesus, que nos ensinou a dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. A Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem se acertar? Para o Dani e o César nos organizar aqui. Ah, não, nós temos uma canção antes, desculpa. Primeiro, pode ficar em pé de novo, por favor. Bom, só enquanto eles vão cantar aqui, já vou só avisar como que vai ser. Terminou a música, eles pararam de cantar, todos vão direto para o salão, inclusive o pessoal do louvor, depois a gente ajuda a desmontar aqui. Então vai ter mais um momento lá, ok? Depois a gente desmonta, pessoal, todo mundo lá, ok? E aí depois vai ter um momento com as crianças e uma homenagem para algumas pessoas lá que estiveram no acampamento com a gente, ok? A Cruzinha comentou de uma música que diz: eu te busco, te procuro a Deus, o Senhor te quero cada vez mais.